Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o Egito Antigo. Essa é a terceira parte. Nessa terceira parte, eu irei falar para vocês sobre alguns aspectos da religiosidade egípcia e também detalhar um pouco o processo de mumificação que ocorria naquela sociedade. Eu selecionei essa primeira imagem para vocês visualizarem. Se refere à máscara mortuária de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó no Egito Antigo. Ele governou por um período muito curto. Seu reinado durou por volta de 10 anos. Ele assumiu o governo muito jovem ainda, tinha por volta de 9, 10 anos de idade, e antes do 20 ele morreu. O Tutancâmon não ficou muito conhecido na história do Egito Antigo por conta dos seus feitos, das suas conquistas. No ano de 1922, um arqueólogo, um egiptólogo inglês chamado Wolf Carter, ele descobriu a tumba de Tutancâmon. Isso fez a história desse jovem faraó ganhar o mundo no ano de 1922, porque foi um grande achado arqueológico e isso abriu uma série de possibilidades de conhecimento da história do Egito Antigo. Então, inclusive, após essa descoberta da tumba de Tutancâmon, ocorreu uma série de mistérios que estavam presentes nesse processo de encontro, de descoberta dessa tumba. Inclusive existem mistérios sobre a maldição de Tutancâmon. Existe uma crença de que as pessoas que estiveram nesse processo de descoberta da tumba e que fizeram o trabalho arqueológico de descoberta sofreram algum tipo de penalidade por estar ali perturbando o sono eterno do faraó. Sobre a religiosidade egípcia. Bem, a religiosidade estava presente no dia a dia, no cotidiano dos egípcios antigos. Eles eram politeístas. Sabemos que politeísmo significa acreditar em vários deuses, prestar culto, venerar vários deuses. E na história do Egito Antigo, vários deuses faziam parte da sociedade egípcia. E tudo aquilo que acontecia na natureza, no dia a dia, e o equilíbrio do universo, tudo isso estava relacionado à atuação desses deuses, que tinham funções e que eram... cada um tinha a sua área de atuação, vamos dizer assim. Então, esses deuses diversos, eles poderiam ser representados de várias formas, sejam através de animais, ou através de humanos, ou por meio de animais e humanos. Então, essa figura representativa, ela poderia mudar de um deus para outro. Então, dos diversos deuses que existiam, eu vou apresentar para vocês aqui, dar 4 exemplos, mas isso não significa dizer que eram apenas esses deuses que faziam parte do panteão de deuses egípcios. Amon-Ra, Osíris, Ísis, Anubis. Amon-Ra é o deus do sol, ele era venerado em todo o Egito. Osíris, deus das terras e das sementeiras. Era perante a ele, o Osíris, que os mortos se apresentavam, na esperança de ter a vida eterna, havia o julgamento. A deusa Ísis, que era protetora das crianças e da fecundidade, mulher de Osíris. E Anubis, que é o deus dos mortos e rei dos embalsamadores. Sobre a imortalidade da alma e reencarnação. Bem, os egípcios antigos acreditavam que após a morte existiria a possibilidade de vida. Então, no momento da morte ocorria uma cisão, uma separação entre o corpo e a alma. Essa alma tinha a possibilidade
de viver eternamente. Isso iria acontecer se após o julgamento, após o tribunal de Osíris, essa alma apresentasse condições que lhe permitisse ir para a vida eterna. Então, existia todo um processo, né, de preparação dos corpos para essa outra vida que eles acreditavam ter. Tá? Então, veja bem, isso possibilitou essas técnicas de embalsamamento dos corpos, né, essa preparação dos corpos e todos esses rituais, esses trabalhos direcionados à mumificação, fez eles, à medida que o tempo foi passando, eles desenvolverem as suas técnicas, né, se tornarem mais habilidosos. Aqui a gente pode ver a figura desse processo de embalsamamento e de mumificação. Bem, sobre a preparação do corpo, né? Então a gente vai ver aqui um passo a passo. As carpideiras. As carpideiras eram pessoas que acompanhavam todo o ritual. Poderiam ser membros da família do faraó, no caso do embalsamamento do faraó, né, do faraó morto, ou poderiam ser membros da família, ou membros da família de nobres, porque a preparação do corpo, o ritual de mumificação, era algo que acontecia para classes privilegiadas no Egito Antigo. Não eram todos que tinham esse direito. Então, isso estava relacionado à vida do faraó, dos familiares do seu faraó, estava direcionado à vida da nobreza, dos sacerdotes, do vizir. Tá? Então, as carpideiras eram pessoas que faziam parte, que eram membros da família do morto, ou então mulheres contratadas para acompanhar, para chorar, para fazer todo o ritual, né, de sofrimento mediante a perda daquela vida. E o processo de embalsamamento, cuidavam do corpo, retiravam o cérebro e os demais órgãos, né? Então faziam a limpeza dos órgãos, deixavam apenas o coração que era fundamental, que seria pesado no final de todo esse processo, para saber se teria direito ou não à vida eterna. Bem, após isso ocorria a mumificação, que era o processo de enrolar o corpo com linho. Após as joias, enrolavam o corpo com linho, né? E junto com o corpo depositavam joias, amuletos e outros objetos, né, que pertenciam àquele corpo, àquela pessoa. Tá? Seriam como uma espécie de oferendas para os deuses. Tá? Então, seriam objetos que possivelmente, né, o morto iria utilizar na sua vida eterna. Máscara dos deuses. A múmia e os embalsamadores, eles usavam máscara no ritual, né? Essas máscaras representavam normalmente a figura dos deuses. Era como se os deuses estivessem presentes ali em todo aquele processo, digamos assim, dando seu aval, né, para aquele ato. Em relação ao processo de enterro, né, eles levavam um sarcófago para a pirâmide, né, que era onde eles depositavam a urna, e selavam a tampa. Tá? Lembrando que esse processo de mumificação e de depósito do corpo, todo esse ritual, não era algo que era destinado para todas as classes sociais no Egito Antigo. Ao final de todo esse processo de mumificação, né, tinha um julgamento. Né? Nesse julgamento haveria uma recompensa pelos atos do morto ou uma punição pelos seus atos. Então ocorria a pesagem do coração. A pesagem do coração, ela ia definir se aquela pessoa, né, o morto, ele teria sua vida eterna ou não. Isso acontecia quando eles avaliavam que a pessoa, né, agiu com verdade, com justiça, com ordem, com equilíbrio, né, e que prestou bem aqui nessa terra. Então existia o processo de pesagem.
Nessa imagem aqui, vocês podem visualizar aqui uma página do Livro dos Mortos. Tá? O Livro dos Mortos correspondia a um processo ritual de cântico, de mensagens que existiam, né? que era utilizado nesse ritual da morte. Como eu falei para vocês, a mumificação era restrita aos pobres, e os pobres não tinham direito a esse processo. Então, nessa imagem vocês podem visualizar aqui. Os pobres eram enterrados em buracos de areia, né? O local era protegido por grandes pedras, mas não tinha todo aquele processo ritualístico que era destinado normalmente ao faraó ou a membros da nobreza. Esse é o final da terceira parte. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.